Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabaque. Vamos orar que o nosso bondoso Jesus te abençoe grandemente. Se você, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários porque é importante para o canal, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar, nos ajude a levarmos a palavra do Senhor a todos. Pode ser através dos grupos de WhatsApp, pode ser através do Facebook, só deixe Deus te usar. E a Bíblia ela nos mostra que os homens podem sim se levantar contra nós. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E mesmo que as pessoas se levantem contra nós, não podemos nos esquecer que nós temos no Senhor a proteção e também a vitória. Vamos ao nosso tema. Toda arma contra você não prosperará. Oh, aleluias! O nosso texto base está em Isaías capítulo 54, verso 17, que diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. O nosso Deus é quem nos defende, o nosso Deus é quem garante a vitória. No contexto de Isaías, nós vemos que Deus, o Todo-Poderoso, estava prometendo a restauração do povo de Israel, pois Deus ele continua no controle de todas as coisas, mesmo quando as situações parecem que vão nos massacrar, que vai exterminar o povo dele e que nós não vamos conseguir. O nosso Deus nos mostra que nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Vamos ver em Colossenses capítulo 1, verso 15 e verso 16, o apóstolo Paulo falando: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. Deus não sai do controle, Deus não sai da direção de todas as coisas. Deus mostrou isto também, sabe para quem? Para o profeta Isaías. Isaías capítulo 54, verso 16. Olha o que Deus fala: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Nós nunca podemos nos esquecer que Deus ele tem todo o poder, poder para mudar circunstâncias, poder para reverter a situação, porque Deus ele age a nosso favor. Como Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Nós sabemos que Deus é Ele que nos dá a vitória, é Ele que transforma a situação e é Ele que transforma a maldição em bênçãos. Quando nós falamos sobre armas, nós sabemos que é um instrumento que serve para ferir alguém, para atacar alguém, mas também serve para defender alguém. A arma ela não é construída para ficar guardadinha, bonitinha, não. Ela tem um propósito. E quando nós falamos em armas, nós
temos em memória sobre guerra. E nós não podemos nos esquecer que nós vivemos em guerra espiritual. Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos ter sempre isto em mente, que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra a nossa família, não é contra seres humanos. E quando fala que toda arma forjada, ou seja, toda arma que foi inventada, que foi fabricada, que foi fundida, que foi moldada, sabe também o que fala? Que foi tramada. E Davi ele traz isso para nós, que existem tramas, que existem pessoas que fazem armadilhas porque são usadas pelo diabo. Salmo 52, verso 2, olha que ele fala: engendras crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjadora de intrigas. Está mostrando que é uma arma afiada, mas na mão do Deus deste século, nas mãos do destruidor. A gente ainda vê Davi falando no Salmo 21, verso 11, olha que tremendo: embora tramem o mal contra ti e elaborem ciladas terríveis, nada conseguirão. Esse versículo ele nos mostra justamente Davi vivendo e Davi afirmando que toda arma forjada contra nós não vai prosperar, porque Davi fala: eles podem tramar o mal contra nós, eles podem elaborar em ciladas terríveis, mas nada vão conseguir, porque no final nós vamos ter vitória, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Vamos ver um exemplo na Bíblia do rei Balaque. O rei Balaque ele contratou Balaão, sabe para quê? Para amaldiçoar os filhos de Deus, para amaldiçoar o povo de Israel. Números capítulo 22, verso 6. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque, ele colocou a confiança dele em Balaão, mas uma coisa ele não sabia, e Balaão disse para ele, Números 23, verso 8 e verso 20, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Quando Deus decide agir a nosso favor, no tempo de Deus, pode ter certeza, não tem inferno que prevaleça contra os filhos de Deus. E Balaão, ele sabia que Deus ele não mente. Nós precisamos ter isso muito claro, que Deus não engana, porque Deus tem todo o poder. Números 23, verso 19, imagina Balaão falando isso: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Porque se caso ele falasse e ele não cumprisse, então ele não estava sendo um Deus verdadeiro. Mas Deus, ele é verdadeiro. Deus não mente, Deus não engana. Deus, ele trabalha e ele age, mas é no momento dele e é no tempo dele. Outro exemplo que nós vamos ver é Neemias. Neemias, ele teve que trazer a memória do povo de Israel. Esse mesmo episódio, ele mostrou que Deus, o Todo-Poderoso, transformou a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, verso 2. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus, olha que tremendo, mudou a maldição em bênção. Tem pessoas que ficam preocupadas: tá lançando uma maldição contra mim. Sabe o que você deve olhar? Que toda maldição que lançarem contra você, Deus transforma em bênção. É isso que nós sabemos, que Deus ele age a nosso favor. Deus ele não dá atenção
relação ao ímpio. Em compensação, o Todo-Poderoso, é Ele que a Bíblia fala que defende o povo dele, que defende aqueles que o amam, que defende aqueles que o temem. Isaías capítulo 50, verso 8, aquele que me defende está muito próximo, quem se atreverá a contender comigo? Apresentemo-nos juntos, quem é meu adversário? Eis que se apresente. É lindo você entender que aquele que te defende está junto com você. E ele ainda nos diz que ele não nos deixa só, que ele não nos abandona e que ele nos sustenta. E é muito importante você saber: quem te defende é o Senhor, mas é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 54, verso 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. É lindo quando nós olhamos que o nosso Criador é o nosso marido. O marido, ele tem a função de defender a esposa, de proteger a esposa, de suprir a esposa e cuidar da esposa com amor, assim como o Senhor faz conosco. E o Senhor, ele é perfeito, e o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor dos exércitos. É Ele que te defende, é Ele que te sustenta, é Ele que muda a tua história. Outro exemplo do cuidado de Deus, nós podemos ver o próprio Davi falando. Você lembra do rei Saul? O rei Saul perseguia Davi com um desejo muito grande de matar, mas Deus não entregava Davi nas mãos de Saul. 1 Samuel capítulo 23, verso 14, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Saul não encontrou Davi, não era porque ele estava bem escondidinho, não, era porque Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Saul poderia procurar Davi com todo o exército como ele fazia, mas Davi estava escondido. Era pelo Deus Todo-Poderoso, mas Deus também, ele não entregou Eliseu nas mãos do rei da Síria. Sabe qual era o motivo? O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e tudo que o rei da Síria tramava contra Israel, contra o rei de Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu alertava o rei de Israel, o rei de Israel seguia a orientação de Eliseu e Deus dava vitória ao exército de Israel. Segundo Reis capítulo 6, verso 10, por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Várias vezes Deus fez isso. O rei da Síria planejava, Deus revelava para Eliseu e Eliseu contava para o rei de Israel. É interessante que, como o rei da Síria via que os planos dele ficavam frustrados, ele mandou buscar, assim que ele soube que era Eliseu que revelava ao rei de Israel. No dia seguinte, quando o servo de Eliseu olhou e viu que eles estavam cercados pelo exército do rei da Síria, ele foi com medo, mas Eliseu não. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu pediu para Deus abrir os olhos daquele moço, porque Eliseu sabia que ele estava sendo protegido por Deus. Segundo Reis capítulo 6, verso 15, verso 16. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército, olha que tremendo, tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: olha que tremenda resposta, é resposta de Deus para nós.
não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Este é o Deus que nós servimos, é um Deus que protege, é um Deus que guarda, é um Deus que nos torna vencedores. Vamos ver outro exemplo, o profeta Anani. Ele trouxe a memória do rei Asa, que enquanto o rei Asa estava na dependência de Deus, estava buscando a Deus, estava servindo a Deus, Deus o livrava. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 8 e verso 9. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele, o Senhor, os entregou nas tuas mãos, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Mas olha que tremendo, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, para mostrar-se forte com aqueles que confiam nele, com aqueles que dependem dele, com aqueles que clamam a ele. E independente de quem se levantava contra os servos de Deus, quem garantia a vitória era o Senhor dos Exércitos, era o Deus Todo-Poderoso, e nele não há injustiça, ao contrário, nele há justiça, a retidão, e é o Todo-Poderoso. Isaías 45, verso 24, de mim se comentará. Então somente em Yahvé há retidão, justiça e poder, até ele virão e serão humilhados todos os que se revoltarem contra ele. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra, mas nós temos o Senhor dos Exércitos, e é Ele que peleja a nosso favor, é Ele que peleja por nós, assim como pelejou por Israel. Deuteronômio capítulo 20, verso 4, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar no Senhor, que quando nós estamos vivendo sob ataques das armas malignas, lembra? Como mentiras, como fofocas, como pessoas falsas, pessoas maldosas, nós não precisamos temer, não, mas também nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque é Deus quem faz justiça por nós. Romanos capítulo 12, verso 19, olha que tremendo, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Nós precisamos entender, quando a Bíblia fala assim, você pode se irar, mas é naquele momento, porque o sol não pode se pôr sobre a tua ira. E ainda Deus fala assim, entrega para mim, porque sou eu o Deus de justiça, sou eu o Deus que vingo o nosso socorro. Nós precisamos entender que não vem do homem, mas vem do Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 50, verso 9, é o eterno Yahvé que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. É Deus que vai agir, é Deus que vai envergonhar aqueles que têm se levantado contra você, é Deus que vai fazer toda a arma que se levantou contra você perecer. No Salmo número 32, verso 6, ainda nós vemos dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Sabe por quê? Porque nós estamos firmados sobre a rocha. Mas ainda o Senhor nos mostra em Isaías capítulo 43, do verso 1 ao verso 3, que é o Senhor que passa conosco em todas as situações da nossa vida. Vamos ler? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas,
porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, olha que tremendo, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha o porquê, olha o Senhor falando, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. É a você que o Senhor protege, é a você que o Senhor ajuda, é a você que o Senhor sustenta em todos os momentos. Você se lembra do nosso texto base? Ele fala assim: toda arma forjada contra nós não prosperará. Todos os que se levantam contra nós não prosperará. Sabe por quê? Porque é Deus que peleja por nós, porque é Deus que transforma a maldição em bênção, porque é Deus que age a favor daqueles que confiam nele. Vamos rever o que Paulo falou em Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Olha que importante você lembrar e você guardar, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. É Deus transformando toda a maldição em bênção, é Deus quebrando o arco, é Deus quebrando a lança, é Deus agindo a favor do povo dele. Ainda Jeremias capítulo 23, verso 6 fala: em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Tsidkenu, ou seja, o Senhor é a nossa justiça, o nosso Senhor, aquele Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que põe fim às guerras, é Ele que transforma todas as situações, é Ele que nos faz ser seus soldados, e nós temos armas espirituais, como a oração, como o jejum, como a palavra de Deus. E olha, essas armas espirituais, elas podem destruir toda arma que se levanta, que é forjada contra aqueles que servem ao Senhor. Essas armas forjadas, o Senhor nos garante, elas não vão prosperar contra nós. Êxodo capítulo 14, verso 14, para nós concluirmos: Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. É o Senhor falando: aquieta o teu coração, porque todo aquele que se levantou contra você, pode ser através de mentira, de fofoca, de falsidade, pode ser usando as armas do maligno, não vão prosperar, eles não vão ficar de pé. Aí vem o versículo: porque é o Senhor que vai te exaltar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe grandemente.